Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paper Hard. Aproveitando essa onda de lançamentos de Ryzen de terceira geração, vamos dar uma olhada em mais uma placa-mãe com socket AM4 e chipset intermediário B450. Estou aqui com a Asus Prime B450M Game BR. O BR no final indica que é uma placa de fabricação nacional, inclusive só existe no Brasil essa versão Game BR da B450. Nesse vídeo eu vou fazer análise das principais especificações do VRM com a câmera térmica FLIR e testes com 2200G, 2600 e 2700X para ver como que o VRM se comporta, se a placa segura bem o desempenho e não faz o thermal throttling no VRM. Ao final, as minhas conclusões, pontos positivos e pontos negativos. Vem comigo até o final. Pensando em comprar um novo PC ou fazer aquele upgrade, conheça e visite a loja Terabyte Shop, os melhores hardwares pelos menores preços. Deu tela azul nos seus jogos, seu hardware está apresentando problemas? Conte com a GTEC Informática, assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil. E para watercooler custo, importação sob demanda e componentes diferenciados, conheça e visite a Performance Solutions. Pessoal, vou fazer rapidamente então um unboxing da Prime B450M Game BR da Asus. Aqui a gente vê o selo AuraSync, 5 vezes proteção, aqui a proteção no slot, rede LAN, componentes, processador, painel traseiro. Na parte de trás nós vemos um desenho da placa, alguns dos seus recursos e a caixa em português. Afinal, essa placa, conforme eu falei, é fabricada no Brasil, lá em Manaus. Então, por ser uma placa simples, não espere nada de muito diferente nela. Então a gente tem apenas o espelho traseiro, o parafuso para M2, o DVD de drivers e o manual. E tem um cabo SATA também, 2 cabos SATAs, um deles com o ângulo aqui. Então aqui está o visual da placa, ela segue o formato tradicional Micro ATX 24,4 por 24,4. Ela tem algumas opções de iluminação aqui por baixo da zona de áudio. E nessa trava do slot PCI Express acende por baixo para dar algum tipo de destaque para a placa numa época que as pessoas gostam muito de iluminação RGB e coisas desse tipo. Falando de headers para fãs, ela tem um header bem posicionado aqui na lateral. Esse aqui é o chassi Fan 1, a gente geralmente vai ligar com a fan ou com o cooler aqui da parte de trás. A gente tem aqui na parte de cima o CPU Fan, que é obrigatório, e do lado dele o chassi Fan 2, então é uma placa que tem poucos headers. Isso pode ser um problema para ligar um watercooler com muitas fãs ou várias fãs do seu gabinete, necessitando do uso de splitters dependendo da situação, ok? Aqui nós temos o socket AM4, que é utilizado em Ryzen desde 2017, nas placas de primeira geração. Essa aqui é uma placa de segunda geração, agora está chegando a terceira geração Ryzen e será retrocompatível com essas placas, através de updates de BIOS que devem começar a sair em breve. Aqui nós temos um VRM que, ao contrário de algumas B450, não tem um dissipador nas fases do V-Core. Daqui a pouquinho a gente vai ver os testes térmicos para ver como ele reage de acordo com o processador. A placa tem um plug de 8 pinos de alimentação do processador e 4 fases para CPU, 2 fases para gráficos integrados e SOC. Cada fase do processador usa 3 MOSFETs. Isso aqui foi um upgrade em relação àquela A320MKBR que eu fiz o teste aí no canal. Se vocês repararem no vídeo lá, as fases são muito parecidas, os mesmos MOSFETs OnSemi 4C06B e 4C10B estão sendo usados aqui, mas lá tinha um MOSFET de baixa e um de alta. Aqui tem 2 de baixa e um de alta. Isso aqui ajuda na divisão de carga, porque o MOSFET de baixa é usado por mais tempo que o MOSFET de alta, então acaba esquentando menos por estar dividindo a carga. E vocês vão ver que isso reflete diretamente nos testes térmicos. Então, enfim, VRM 4+2, PWM utilizado aqui é o ASP1106, um típico VRM que a ASUS utiliza não só em placas B450, mas em placas Intel também. Tem placas E370 que tem esses mesmos MOSFETs. Não são MOSFETs excepcionais, mas dão conta do básico, pelo menos, né? Então, a cada conjunto de 3 MOSFETs, um indutor e um driver MOSFET, nós temos uma fase. Aqui no caso dos gráficos integrados tem uma pequena diferença, são 2 MOSFETs de alta e 2 de baixa, mais o indutor e mais o driver. Então os MOSFETs de alta aqui são duplicados. Aqui no caso o dissipador não é de extrema importância, porque mesmo que você faça um overclock nos gráficos integrados, ele costuma dar conta do recado tranquilamente, ok?
Vamos dar uma olhada nos testes então, pessoal. Eu testei 3 dos prováveis processadores que serão utilizados aqui em conjunto com uma placa de vídeo RX 590 e uma temperatura ambiente de cerca de 35 graus da bancada aberta de forma a simular o uso dentro de um gabinete em uma região quente, que é a maior parte do Brasil. Jogando PUBG por 15 minutos com 2200G em estoque, o VRM tudo ao seu redor se manteve bastante frio, com picos em 53 graus, subindo apenas alguns graus quando nós ficamos 15 minutos, ao mesmo tempo executando uma pesada renderização no Blender, onde a exigência do VRM foi cerca de 35 amperes sem throttling. Com R5 2600, CPU intermediário de 6 núcleos, os picos em jogo foram em 62 graus, esquentando apenas um pouco mais, quando rodamos o Blender, tendo a exigência do VRM dobrado em relação ao 2200G, 70 amperes. Isso porque aumentou a quantidade de núcleos. Então não leve em consideração, o CPU tem 65 watts. Não, aumentou os núcleos, vai aumentar a exigência em cima do VRM. Mais núcleos, mais exigência. Passando agora para o melhor CPU dessa plataforma, antes é claro que chega os Ryzen 9, né? Então aqui eu usei o 2700X que nós temos até então. Desempenho em jogo foi tranquilo, VRM muito frio, sem throttling, né? Afinal o CPU tem muitos núcleos e a folga é muito grande nos jogos. Mas quando a gente estressou esse CPU ao máximo no Blender, nós vimos a temperatura subir para 110 graus. Isso é um reflexo direto do fato de não ter um dissipador no VRM. Esse ponto ainda não começou a acontecer aquele throttling bizarro que acontece nos 122, 123 graus, mas estava perto de acontecer isso. A exigência típica, segundo o software Hardware Monitor, foi de 100 amperes, né? Então aumentou novamente em relação ao 2600. Então, considerando essa alta temperatura, eu nem deveria fazer o overclock no 2700X, mas fiz o teste aqui a 4.1 GHz, e a placa simplesmente desligou. O VRM esquentou muito rápido, foi para 123 graus e acabou que eu não consegui terminar o teste. Considerando que o overclock é um extra, né, para o básico a placa funcionou, com ressalvas apenas nesse caso do 2700X, onde a temperatura dos MOSFETs realmente ficou muito alta. Isso definitivamente não é uma coisa boa, afinal o limite é 125 graus. Quando chegar ali, ou vai reduzir o clock absurdamente, ou pode desligar a placa-mãe, como foi o meu caso aqui, ok? E para fim de comparação, a 320MKBR da ASUS, também sem dissipador e usando os mesmos MOSFETs, né, só com um MOSFET a menos do de baixo, conforme eu falei, atingiu 114 graus usando o R5 2600, enquanto que essa placa, tendo o MOSFET de baixo a mais aqui, ajudou, né, teve uma folga a mais e trabalhou em cerca de 67 graus. Olha a diferença, duas placas sem dissipador, com temperaturas absurdamente diferentes, cara. Bem interessante isso, não é? Enfim. A placa tem 4 slots de memória, nas cores preto e cinza, indicando o suporte a Dual Channel, 64 GB, DDR4, frequência até 3466. Eu testei 2 kits de memória, 3000 MHz, fiz overclock para 3200, funcionou perfeitamente, sem mais dificuldades. Essa placa tem travas dos slots apenas de um lado, para evitar que você tenha que abrir a trava aqui e assim dificultar o uso de placa de vídeo. Às vezes fica muito perto a placa, tem placa com backplate, você não consegue tirar a memória sem tirar a placa primeiro. Header de 24, conector de 24 pinos, as duas conexões SATA, 6 GB virado para o lado. Aqui nós temos mais 4 SATAs virada para frente, o Clear CMOS, headers do painel frontal, speaker, USB 3.0 da parte frontal, 2 headers USB 2.0, isso aqui é uma coisa útil para usar em bomba de cooler ou outro tipo de coisa que use USB, TPM com conexão de áudio e o sistema de áudio aqui isolado do restante da placa-mãe. A placa tem apenas um slot M2, ele suporta a velocidade de PCI Express 3.0 X4, 32 GB por segundo, também no modo SATA, e SSDs de até 110 mm. Aqui eu parafusei no 2280, que é o mais comum de ser visto. Slots PCI Express X16 e 2X1. Você vai usar a placa de vídeo sempre no X16, os X1 são slots adicionais, ok? E finalizando aqui na parte de trás, são 6 USBs. Essas aqui são 3.1 geração 2 de alto desempenho, essas aqui são as 3.0 típicas. HDMI, DVI, VGA, exclusivamente para uso de Ryzen com final G, como 2200G, 2400G ou Athlon 200GE, por exemplo. Aqui nós temos PS2, mouse e teclado, rede Gigabit, áudio para você usar aí ou microfone também.
Então, pessoal, chegamos ao final desse breve review. Vocês puderam conferir todas as principais especificações, os testes do VRM da B450M Game BR. E nós vimos que essa aqui é uma placa básica, sem um apelo muito grande, especialmente por conta do preço. Eu digo básica porque ela se parece muito com uma A320, a própria A320 MKBR, que eu já testei aqui no canal. Essa placa basicamente vai ter aí 2 slots de memória a mais SATAs, alguns mimos a mais, mas o VRM é muito parecido, né? Melhorou sim, eles colocaram alguns MOSFETs a mais ali, 4 MOSFETs, né? Um por fase do V-Core. Isso ajudou a manter as temperaturas menores, mas ainda falta um dissipador no VRM, que é um ponto muito importante. Considerando o preço dessa placa, que você acha entre os 480 a uns 530 reais, nessa faixa de preço nós encontramos placas com dissipador no VRM, por isso que eu disse no começo para vocês que é uma placa que não me parece ter um apelo muito grande. Talvez se fosse mais barata, na faixa dos 430, né, tipo um preço de A320, mas com o chipset B450 que vai receber os Ryzen de terceira geração. Seria um apelo, um diferencial que essa placa iria oferecer. A gente viu nos testes que o dissipador no VRM faz diferença, tem vários vídeos aqui no canal de vários reviews que eu mostro isso para vocês e ajuda a manter a vida útil da placa, porque definitivamente trabalhar acima dos 100 graus não é uma coisa boa. O Ryzen 7 2700X, por exemplo, a gente pegou ali mais de 110 graus, é uma temperatura extremamente alta e perto do limite onde vai começar a ocorrer o thermal throttling, que é 125 graus. Bateu 123, a frequência do CPU cai lá para 500 MHz. Já mostrei para vocês isso em outras oportunidades do canal. Claro que é uma situação específica, não é todo mundo que vai usar um 2700X com uma placa dessa, mas fica aí o aviso para vocês que caso vocês usem em renderização pesada esse CPU X, você pode ter temperaturas altas aqui, embora não houve um throttling agressivo, reduziu ali uns 400 MHz em relação ao clock nominal do processador, ok? Então assim, para o desempenho básico ela funciona bem para usar com 2200G, 2400G, 2600, 2700, só com ressalvas em relação ao 2700X no caso de você for usar 100% do seu CPU numa renderização, em algum tipo de trabalho específico que use bastante processador. Ainda assim, a minha recomendação fica para optar por placas com dissipador no VRM. Essa aqui é uma placa B450 que faz overclock, mas eu não ficaria muito tranquilo em fazer overclock nessa placa por conta da falta desse componente. E quando a gente não tem um dissipador na placa, os MOSFETs trabalham com uma eficiência menor. Conforme esse diagrama que vocês estão vendo desse próprio MOSFET, a gente considera uma marcação sem o dissipador muito mais baixa no fornecimento de corrente, né? Se tivesse com dissipador, o fornecimento seria um pouco melhor, um pouco mais estável, e a temperatura, por sua vez, também seria mais estável, ok? Pessoal, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Minha recomendação segue a mesma. Procure placas com dissipador, especialmente pensando em futuros upgrades de processador, se você quer fazer um overclock um dia. E, claro, estamos no Brasil, que é um país muito quente. A temperatura ambiente aí de vocês pode ser até mesmo pior que a temperatura que eu costumo testar aqui para simular o desempenho de um gabinete em um lugar quente, não é? Mas é isso. Um grande abraço, se inscreva no canal, deixa seu comentário aqui com a sua sugestão de testes e eu volto em breve com mais reviews de placas-mãe. Até mais.